Você está vendo aí a foto, né, da menina Vitória, de apenas 14 anos de idade. Infelizmente, a Vitória, gente, o corpo dela foi localizado, foi encontrado na manhã desta terça-feira em um terreno, lá na cidade de Charqueada, exatamente onde ela desapareceu. Isso foi há 9 dias. Há 9 dias, Vitória estava desaparecida. Ela tinha saído, né, para tomar um sorvete, era um domingo, e não voltou mais. Ana Paula Rosa está ao vivo conosco, lá na cidade de Charqueada. A Ana, já desde o começo, né, quando a produção aqui do Tá No Ar, enfim, de todo o jornalismo da RFTV, foi informado através da polícia de que havia um corpo encontrado em um terreno que muito provavelmente seria da Vitória. A Ana Paula Rosa e o Renan Isaltino imediatamente já começaram o trabalho de apuração. Ana Paula, muito boa tarde para você, excelente terça-feira. Notícia que movimentou todo mundo, né, na cidade de Charqueada e, infelizmente, óbvio, era uma informação que você não gostaria de trazer para nós, para o nosso telespectador aqui do Tá No Ar Campinas. Ana. Uma boa tarde a você, Leandro, e a todos. De fato, é realmente uma notícia triste e lamentável. Eu pude estar com a avó da Vitória Lohane Coutinho, de 14 anos. E, Leandro, o que a gente conseguiu ali, né, conversar, porque a maior parte do tempo, lógico, não tinha como ser diferente, ela estava em prantos, mas deu para perceber o quanto que esta menina era querida por sua família. E a principal preocupação da avó, até daqui a pouquinho a gente vai trazer essa entrevista completa com tudo o que essa avó quer falar agora, né? Afinal, diante da dor, essa família quer justiça. Aconteceu uma tragédia na vida dessa família, né? Mas a gente conseguiu entender o tamanho do carinho que existia ali, né, entre essa família. É a primeira neta dessa mulher, né? E também, né, a gente ficou sabendo que a mãe da Lohane, que mora também na cidade de Charqueada, que inclusive estava com ela minutos antes dela sair para comprar um lanche, está inconsolável, não está conseguindo conversar com ninguém e está sob atendimento médico, viu? E a gente sabe que este é um fato, né? A mãe está neste momento, principalmente segundo a avó, isso são palavras da avó, se sentindo culpada, porque muita gente vem julgando nas redes sociais o porquê que essa mãe deixou a garota 10h30 da noite ir sozinha comer um lanche. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente conversava ali com os vizinhos. Cidade pequena, todo mundo se conhece e a prática não é a mesma da realidade das cidades grandes. Então, por isso, se torna comum que adolescentes, jovens, enfim, saiam de casa para comer um lanche, para encontrar com os amigos, né? Então, é aquele negócio, é difícil a gente julgar a realidade do outro. Aquela mãe, no momento em que deixou a filha comer um lanche ali, ela acabou indo conversar com alguns amigos, a intenção não era nem de perto que isso acontecesse. E se tem um culpado, esse culpado é o homem que parou com o carro preto ao seu lado, quando ela voltava ali do lanche que ela disse que ia comer, e depois passou ali ver uns amigos, e a pegou à força, né, e a levou para um local muito distante da onde ela estava, mas ao mesmo tempo próximo daquele bairro. Quando eu falo distante é porque precisa pegar uma estradinha de terra e realmente ir, né, até este local para encontrar a vala onde ela estava. Mas a família mora a mais ou menos 1,5 km daquele local. Então é ermo pela dificuldade de acesso, mas em termos de distância, não. Mas o que aconteceu, né? A Lohane, há 9 dias, saiu para comer um lanche, ela estava ali, né, com a melhor das intenções ali, querendo comer um lanche, ela acabou encontrando com alguns amigos e na hora de voltar, primeiramente um motociclista para e conversa com ela.
né, a gente conseguiu apurar que esse motociclista não tem nada a ver com o que aconteceu. Bom, depois disso ela segue caminhando e um carro preto para e a pega à força e a leva então para um local até então que era desconhecido. E a gente ficou sabendo, né, até por informações de moradores que também disseram o nome correto do bairro, são vários bairros próximos ali, né? É até difícil identificar, mas se chama bairro Recreio, na zona rural de Charqueada. E neste local tem uma vala bastante profunda de até alguns metros ali, né? E foi ali que o corpo dela foi jogado, enrolado em um pano e depois também soterrado, né? Segundo a gente conseguiu apurar até o momento, né? E no local, a gente até passou por lá também, como o corpo já estava em estado avançado de decomposição, né? Ele já estava com um cheiro bastante forte, né? Pelo menos quando a gente chegou o corpo já não estava mais lá, mas o local estava assim, né? E também tinha uma peça preta muito parecida com o vestido que ela usava no dia que ela foi comprar o lanche lá e que toda essa tragédia aconteceu. Os vizinhos estão bastante consternados com tudo isso, até porque, como eu disse lá atrás, é um bairro bastante tranquilo, todo mundo se conhece. E o Diz que me disse ali no bairro, né, agora vai ser a polícia que vai apurar, a gente até conversou isso com o advogado da família, é que este homem, ele era novo no bairro, né, o suspeito de ter pegado essa menina à força, levado para lá, enfim, tudo que aconteceu que agora a polícia vai saber explicar melhor a partir de agora, né, mas fato é que ela foi encontrada morta e dentro de uma vala, né, mas este homem que aparece no carro pegando ela à força, ele... Viu, Leandro? Ele é um homem que possivelmente, segundo informações ali de vizinhos, se mudou para o bairro recentemente, teria já até conversado ali com algumas autoridades, mas ele teria dito que não sabia de nada e teria fugido. Mas tudo isso a gente vai conseguir até entender melhor com a delegada Juliana Ritt, que ela vem acompanhando este caso e também vai nos dar informações em relação a isso lá na DEIC de Piracicaba, que fica até próxima à cidade de Charqueada, né? Fica aqui sob comando, né, da jurisdição, então, de Piracicaba. Bom, são informações muito, por enquanto, né, ainda muito que precisam ser apuradas, enfim, a gente sabe que são preliminares, mas são o que a população fala e crava em relação a tudo isso, né? E até o advogado também já vem trazendo isso adiante. A gente tem a entrevista com o advogado, a gente vai entender melhor também este lado da história, né? E também a questão deste suspeito. Mas fato é que realmente é muito triste acompanhar, né, uma situação como essa, uma menina de 14 anos que passou por tudo isso e que, segundo a avó dela ali, era uma menina muito boa. Mas, né, não tem explicação um fato desse, né? Ela ser boa ou não é só um detalhe. O que aconteceu com ela foi um crime, foi algo realmente absurdo. E quando a gente vê nos olhos da avó o sentimento de impotência e pedindo por justiça, não tem como não ficar, né, tocado pela história dessa família. Afinal, é algo que nos falta palavras para descrever. Eu volto com você. Ana Paula, antes, obviamente que você vai trazer todas essas informações, as entrevistas, né? Agora, duas coisinhas antes da gente até trazer as entrevistas. Ana, como é que chegaram até o corpo da menina nesta terça-feira? E uma outra situação, esse rapaz que você citou, novo no bairro, né, o do carro preto, ele sumiu, ninguém mais sabe dele, Ana? E uma outra situação agora, óbvio que aquela peça de roupa, reconhecimento, mas ainda precisa de reconhecimento, né, dos legistas. Né? E aí sim, até porque o corpo já estava em avançado estado de decomposição, Ana Paula. Olha, Leandro, respondendo a sua primeira pergunta, né?
tudo isso vai ser elucidado pela polícia na coletiva de imprensa, né? Inclusive foi um questionamento feito à delegada Juliana, mas até o momento a gente não sabe como que a polícia chegou. Mas tem um detalhe que é muito importante, que nós recebemos a informação, né? É que uma pessoa que estava roçando o mato por ali, que teria encontrado o corpo dela. A gente não sabe ainda se essa pessoa já ligou diretamente para a polícia ou se ela entrou em contato com algum familiar ali, porque todo mundo se conhece, né? Então, mas fato é que essa pessoa estava roçando o mato, uma pessoa bastante humilde, inclusive, né? Segundo informações ali do delegado, ele estava fazendo seu trabalho ali e no momento em que trabalhava se deparou com essa situação. Um outro ponto também, porque nós estivemos no local onde o corpo foi encontrado, é que por lá o trabalho deste rapaz, né, que estava fazendo a capinação ali, parou na metade. No momento em que ele viu o corpo, lógico, ele não ia continuar trabalhando, não tinha nem como, nem condição e nem cabimento. Então, no momento ali a gente vê que metade está roçado e a outra metade não está. Então, com certeza chegou por conta deste homem que encontrou o corpo ali. Agora, se foi ele que ligou para a polícia, se for algum conhecido, aí a gente não sabe. A gente imagina que tenha sido ele, pelo menos segundo o que foi apurado até o momento. Sobre o suspeito, ele realmente, o que a gente sabe é que ele teria até conversado com autoridades, mas teria fugido. Mas isso também vai ser um questionamento feito à delegada Juliana para saber se ele realmente está foragido ou se ele já está ali com a polícia. A gente ainda não tem essa informação, mas o que a gente sabe é que ele teria fugido. E sobre as peças de roupa ali encontradas, né? O que a gente conseguiu ver ali é realmente algo muito parecido com o que ela estava usando no dia do crime, né? São alguns dias ali que realmente se passaram, né? E o estado de decomposição do corpo dela já estava avançado, né? São 9 dias em que estava ali. Só que tem um ponto bastante relevante que fez a família reconhecer que seria a Vitória ali, né? Porque o corpo tinha piercings nos exatos lugares onde a vítima tinha. Então isso fez com que a família já batesse o martelo. É ela mesma, e aí todo mundo já entrou em desespero, né? E é isso, daqui a pouquinho a gente vai trazer a entrevista, uma entrevista muito tocante, uma entrevista muito triste, mas ao mesmo tempo um pedido de socorro, um pedido de justiça de uma avó que viu a neta mais velha ir embora por conta de uma tragédia e por conta realmente da atitude, né, de um homem mais velho que imaginou que pudesse fazer isso com uma criança, porque 14 anos é uma criança. A avó chama assim, eu vou chamar assim também, porque é realmente um absurdo perante a lei e perante a nós, né? Eu volto com você. É verdade, Ana Paula. E olha só, a gente já está aqui com a entrevista do advogado no ponto, tá? Então daqui a pouquinho você vai chamar essa entrevista, mas traga previamente o que ele conversou com você. E agora a linha, né? Obviamente, que a polícia deve seguir de investigação, Ana Paula. A entrevista já está no ponto a hora que você quiser, tá, Ana? Tá certo. Olha, o advogado, ele estava no local, ele estava em contato com a família, até porque há 9 dias ele vinha acompanhando este caso. E um detalhe bastante importante em relação a tudo isso é que a família vinha com bastante esperança, até porque, né, o corpo não estava sendo encontrado e eles tinham ali, não tem como, a família tem esperanças, né? E o advogado disse, eu também tinha, porque eles estavam tão positivos de que ela pudesse estar em algum lugar, em segurança, que eles fossem a encontrar com vida, que a gente também embarca neste mesmo sentimento. E eu percebi que quando ele se encontrou, porque no momento em que nossa equipe chegou, eu estava conversando com a avó e ele então chegou ali no momento. E eu percebi que o abraço que eles deram, né, entre a avó da menina que foi morta e o advogado, foi muito genuíno, porque mostrou ali que ele estava realmente muito triste por tudo que aconteceu. Não é apenas um trabalho, né? Porque a gente fala de uma criança, a gente fala de uma família, de uma dor, né?
Então realmente foi algo bastante delicado, né? E sobre o que ele disse pra gente é que, de fato, né, eles vinham acompanhando imagens, veio acompanhando também o fato do motociclista que aparece primeiramente na imagem. E aí o motociclista falou com a polícia, disse que apenas ele teve uma conversa ali com a menina, ele perguntou se ela queria uma carona e que ele estaria no momento errado, no lugar errado, que ele não tinha intenção nenhuma de fazer nada com a menina, apenas de ajudá-la porque estava bastante escura a rua. Mas depois, né, aparece este homem no carro preto. E aí essa história aí que ele vem então investigando, esse suspeito, né, que vinha sendo investigado. E ele traz também essa questão, né, do fato dessa linha de investigação, do homem ter falado com a polícia e ter fugido, se ele não tinha nada a ver com o Pato ali, com o problema, com esse crime, com essa tragédia, por que ele ia fugir? Enfim, ficaram várias linhas soltas aí em relação a esta questão e quem vai conseguir costurá-las é realmente a polícia agora, né? A DEIC, por parte da delegada Juliana. Mas agora vamos acompanhar então essa entrevista, até para entender melhor o que ele fala e principalmente, né, que é a forma que a gente começa a abordagem ali com ele, né? Não era o desfecho nem que a polícia e nem que o advogado gostaria. É um desfecho que ninguém esperava, né? Todas as buscas que nós fizemos aqui era até para não encontrar ela, de repente, numa vegetação assim, né? Que a gente sabia que o pior poderia acontecer. Mas foram dias, assim, muito ruins, porque a família não tinha muita informação, porque a gente está falando de uma menina de 14 anos, né? Uma menina de 14 anos, ela não tem uma briga com alguém, né? Que possa levar um desfecho como esse. Você tem um rapaz na moto que aborda ela, num primeiro momento, um rapaz suspeito, disse que não tinha nada a ver, mas a família ficou um pouco tensa em relação a isso, porque é um rapaz de 30 anos que aborda uma menina de 14 anos oferecendo uma carona. Carona para onde? Esse foi o primeiro suspeito. Nas imagens que a imprensa divulgou, tem uma pessoa que passa por trás da moto, essa pessoa também foi ouvida, mas também disse que estava no lugar errado, na hora errada, que não conhece o rapaz da moto, não conhece a Victoria, que não ouviu o teor da conversa, assim, e aí muita coisa foi mantida em sigilo até para preservar, né, as investigações. A gente a todo momento manteve contato com a doutora Juliana, que é uma amiga pessoal nossa, né, assim, fez um trabalho excelente, o resultado disso não depende, né, dela, fez um bom trabalho, mas é um desfecho que a gente não esperava. Né? Sobre essa pessoa, sobre este suspeito, né? A gente trata assim, o que tem de informação até? Não tem muita informação. Ele prestou um depoimento e aparentemente, isso não é uma informação oficial, isso eu ouvi aqui das pessoas, que uma pessoa foi ouvida e essa pessoa teria se evadido do local. A gente não sabe que local ainda. Tá? Então eu acho, mas nesse primeiro momento, diante de uma situação como essa, uma pessoa que é levada para a delegacia, presta um depoimento e foge depois, não é uma situação normal. Então eu acho que diante dessa autoridade, eu acredito que a polícia deva pedir a prisão dessa pessoa nos próximos dias, porque aí nós estaremos falando do único e principal suspeito. Pois é, né? A gente acompanhou então a entrevista com o advogado, Leandro, e quem está em casa conseguiu acompanhar a linha de raciocínio dele, né? Ele começou acompanhando o caso, foi então abordando ali as pessoas que aparecem nas imagens de câmeras de segurança, juntamente com a polícia, né? Foi acompanhando o caso de perto e foi percebendo quem era suspeito, quem não era, quem parecia ser suspeito, mas na verdade não tinha nada a ver, embora fossem histórias estranhas, né? E aí a gente chega nessa figura que acabou fugindo, acabou aí, a gente não sabe se continua desaparecido, enfim, foragido, né? Mas a gente sabe que sim, ele se evadiu do local, né? Bom, agora a gente vai acompanhar a entrevista com a avó. Realmente é muito triste. É triste o que vocês vão ver aí em casa. Então, se prepare porque ela vai contar o que ela está sentindo, porque a mãe não tem condições, a mãe está com medicamentos. A gente percebeu ali com a família inteira que a família sem condições também. Só a avó que está conseguindo respirar
e falar. Só que mesmo assim, depois que a nossa equipe saiu, ela... viu? E a situação não está fácil naquela família, não tinha como ser diferente, é uma tragédia, criança, meu Deus do céu, que tristeza. Mas vamos acompanhar a entrevista com a avó agora, porque é uma situação bastante complicada, viu? Ele não pegou um adulto que podia se defender, ele pegou uma criança, ela era uma criança doce. Não foi justo o que ele fez. A maldade que ele fez com a gente, ele matou todos nós, ele não matou só ela, ele matou eu, que eu era a mãe, a avó dela. Eles querem justiça. Quero justiça. Quero justiça para nunca mais fazer isso com ninguém, nunca mais arrancar o coração dos outros, acabar com a vida de uma família toda, fazer um dia a polícia soltar ele ir fazer com outra família, que isso daí não tem coração. Se ele fez com a minha neta, ele faz com outro. Não pode ficar preso e sair daqui um tempo, pagar um tempo, sair não pode. Não é justo, nem com nós, nem com ela, que era uma criança. A gente acompanhou uma parte dessa entrevista, né? Mas ela também diz, né, sobre a relação dela com a neta, né? Diz que era uma garota muito doce, de convivência, que era uma menina de fácil comunicação e que principalmente era muito independente. E aí ela se preocupa também, né, sobre o fato das pessoas estarem julgando a mãe da garota nas redes sociais. Afinal, ela disse, eu conheço ela melhor do que ninguém, ela confiava em deixar, porque isso aconteceu várias vezes. É um local de pouca circulação de pessoas e as pessoas que estão na rua são pessoas conhecidas. Então a gente não tem a preocupação de cidade grande, a gente vive na área rural, é diferente, né? Então ela mostrou ali a realidade. E por fim, ela comentou também, né, em relação a tudo isso que eles vêm vivendo, né, sobre como que está a condição da família ali no momento, e ela disse que não sabe nem se a mãe vai conseguir acompanhar o enterro da própria filha, porque realmente ela está ali fora do normal, ela não está em si e não tem como ser diferente, a própria filha, e ela também se culpando, né, de algo que não é culpa dela, né? Vamos ser sinceros, a culpa é de quem fez essa atrocidade, a culpa é do criminoso, a culpa é de quem parou uma criança na rua com a intenção de fazer qualquer coisa que terminou na morte dessa menina. Este é o criminoso. O criminoso é quem matou a garota, é quem jogou na vala, é quem enterrou, é quem está contando essa história que realmente fecha, né, um ciclo de felicidade de uma família e transforma num ciclo de trauma, de tristeza, de remédios, Olha, sinceramente, é algo muito triste de se noticiar, é difícil até de entender e acaba comovendo até quem é acostumado a acompanhar ocorrências policiais, porque aí a gente fala de algo que é mais do que uma ocorrência policial. A gente fala de uma vida de uma criança que se foi e que a família só fica pensando em quanto que essa garota sofreu até terminar naquela vala. Tem toda a razão. Agora são pontos, né? Ou pontas que serão fechadas. Uma delas é por que esse rapaz fez isso, se realmente foi ele. Qual foi o motivo, né? Uma outra situação, Ana, essa coletiva ocorre ainda hoje? Você já foi informada e até do horário dessa coletiva? E, Ana, essa questão aí de internet, né? Desses ataques, redes sociais é uma terra sem lei, né? É onde o covarde se esconde. Ele se esconde atrás de um celular, de um computador. E justamente agora ele é mais covarde ainda. Por quê? Porque ele está fazendo mais mal ainda à mãe, à família, né, da Vitória, Ana Paula. Exatamente, né? Leandro, você brincar, né, no fato de usar redes sociais achando que você se esconde por trás de um perfil, muitas vezes fake,
né? Em que você está remexendo, você está espremendo um coração já dilacerado de uma mãe que não consegue nem falar, de uma mãe que não consegue sair na rua, de uma mãe que não consegue nem gritar por justiça, né? Então, é realmente abominável. A gente não vem falando isso pela primeira vez. Nós já falamos também em nossa programação na RFTV o quanto esse tipo de comentário é cruel, o quanto pode fazer com que as famílias fiquem ainda piores, se é possível que essa família fique pior, né? Porque o que a gente acompanhou hoje foi realmente algo lamentável que fica marcado na nossa vida profissional, porque na deles vai ser para sempre, vai ser marcado na vida deles para sempre. Não vai ter nada que mude, não tem nada que aconteça que cure essa ferida. Não tem absolutamente nada. Em relação à coletiva de imprensa, vai ser realizada na DEIC, na cidade de Piracicaba, pela delegada Juliana, que vem acompanhando o caso. Segundo a gente conseguiu apurar, inicialmente seria no início da noite. A gente também recebeu a informação que já poderia acontecer a partir das 6 horas da tarde, então a gente vai acompanhando e durante a nossa programação no RF News vamos voltar com mais informações.